Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do quarto ano. Pessoal, eu estou muito feliz em ver o empenho de vocês na realização das atividades. Mas, não esquece de devolver para a escola para os professores poderem corrigir, combinado? Nós aprenderemos na aula de hoje em Geografia sobre os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais e elementos do mapa. Também teremos um panorama histórico sobre as vias de acesso e em língua portuguesa aprenderemos a usar na produção textual a concordância nominal. Nossa aula está recheada. Nós vamos aprofundar muito nosso conhecimento sobre os pontos cardeais. Vocês acharam que tinha acabado? Não, ainda tem muita coisa para a gente aprender. Então, vem comigo nessa viagem pelo conhecimento. Pessoal, primeiro vamos relembrar o que nós já sabemos sobre orientação? Vejam só. Bom, nós podemos nos orientar conhecendo onde o sol nasce ou se põe lá no horizonte. O sol sempre surge do mesmo lado no horizonte, pela manhã. Esse é o lado leste. Já observou aí na sua casa de manhã onde o sol surge? Então, este é o lado leste. No fim da tarde, o sol se põe do lado oposto. Esse é o lado oeste. Então, pessoal, o sol, ele serve como referencial de localização, não é verdade? Vamos fazer juntos? Vejam só, estenda o seu braço apontando para onde o sol nasce aí na sua casa. Este é o lado leste. Do outro lado, o braço esquerdo estará apontando para o lado oeste. À sua frente, você terá o norte. E nas suas costas, você terá o sul. Viram só? Então, nós temos os pontos cardeais leste, oeste, norte e sul. Vamos ver na Rosa dos Ventos a organização? A Rosa dos Ventos, ela é um símbolo usado para indicar os pontos cardeais e facilitar a orientação. Norte, sul, leste, oeste. Vejam, leste, oeste, norte, sul. Ok? Agora, vamos observar mais uma vez a nossa bússola. Vejam, norte, sul, leste, oeste. Mas a agulha da bússola está apontando alguns pontos que a gente ainda não conhece. Vamos conhecer agora? São os pontos colaterais. Eles ficam entre os pontos cardeais. Vejam só, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o leste e o sul, temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, temos o sudoeste. Entre o oeste e o norte, temos o noroeste. Isso mesmo, muito bem. Pessoal, além dos pontos cardeais, colaterais, nós temos também os pontos subcolaterais. Eu vou apresentar para vocês. Vejam só, entre o norte e o nordeste, nós temos o nor-nordeste. Entre o nordeste e o leste, o les-nordeste. Entre o leste e o sudeste, les-sudeste. Entre o sudeste e o sul, sul-sudeste. Entre o sul e o sudoeste, temos o sul-sudoeste. Entre o sudoeste e o oeste, temos o oeste-sudoeste. Entre o oeste e o noroeste, temos o oeste-noroeste. E entre o noroeste e o norte, temos o nor-noroeste. Ufa! Minha nossa, até eu me cansei com tantos pontos. Pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. Mas, fica tranquilo, porque nós vamos nos aprofundar mesmo
são nos pontos cardeais e colaterais, tudo bem? Mas, pessoal, vocês já viram essas palavras Nordeste, Sudeste em algum lugar? Já perceberam? Não? Assistam comigo. Oi, amiguinhos! Vamos conhecer o mapa do Brasil e suas 5 regiões? Este é o mapa do Brasil. Vejam como ele é grande. Esta é a região Norte. Esta é a região Nordeste. Esta é a região Sudeste. Esta é a região Centro-Oeste. E esta é a região Sul. Vamos revisar? Mapa do Brasil, região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul. Viram só, pessoal? Acertou quem disse as regiões do nosso país. Observem no mapa. Aqui nós temos um mapa das regiões do nosso país. Região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Agora, localiza aí para mim no mapa onde está o nosso estado. Localiza. Minas Gerais. Muito bem, está na região Sudeste. Então, pessoal, como nós podemos observar, as regiões, elas receberam nomes de acordo com as direções dos pontos cardeais. Viram só que legal? Bom, o mapa, ele tem alguns elementos que são muito importantes, a gente precisa conhecer para saber observar. Tem vários detalhes em um mapa que a gente precisa ler para poder interpretar de maneira correta. Vocês já conhecem todos os elementos do mapa? Vamos relembrar então? Olha só. Todo mapa, ele tem o título, que revela o assunto do mapa. Esse que nós acabamos de observar é Regiões do Brasil, os dados IBGE 2016. Então, o título diz o assunto, vai mostrar as regiões do Brasil. A fonte. Então, junto do mapa vem a fonte, de onde esse mapa foi tirado, de onde foram tirados os dados, né? Indica a origem dos dados apresentados e a data que se referem. Por que é importante ter data no mapa? Porque daqui a alguns anos, algum acontecimento histórico pode alterar a disposição desse mapa. Então, sempre que o mapa é construído, precisa ter a data do registro. Legenda. Muito importante esse aspecto, pessoal. Ela decodifica os símbolos usados, como as cores e formas, como linhas de diferentes espessuras para diferenciar, por exemplo, ruas, rodovias. Aqui nós temos somente o nome das regiões, porque era o aspecto mais importante que estava sendo ressaltado nesse mapa. Temos também a orientação. Mostra a direção e a localização por meio da rosa dos ventos, ou de um ícone que indica o norte. Esses desenhos nem sempre estão explícitos, então você precisa procurar no mapa onde é que está indicando a direção. Então, se não tiver a rosa dos ventos, pode ser que ele esteja representando só o norte, a letra N com uma setinha para cima, então ali é o norte. Identificado o norte, você já sabe onde está o leste, o oeste e o sul, não é mesmo?
Bom, pessoal, vocês se lembram que a gente já tinha visto o mapa na questão do GPS, a gente conversou sobre o GPS, não é mesmo? Então, no GPS, no aplicativo aí do celular, vocês também vão encontrar esse recurso do mapa. E lá também vão ter alguns ícones importantes que você também precisa observar na hora de seguir o seu trajeto. Bom, agora que a gente relembrou questões importantes, vamos colocar em prática? Aprendemos sobre os pontos colaterais, então eu tenho uma atividade, eu vou fazer algumas perguntas, um desafio e vocês vão precisar me responder. Bom, pessoal, vamos observar primeiro esse mapa do estado de Minas Gerais? Aqui a gente tem só um recorte do mapa político do nosso país. Vejam, aqui nós temos a Rosa dos Ventos, né? Algumas cidades importantes do nosso estado estão representadas no mapa. Nós temos muito mais cidades em Minas Gerais. Localiza aí para mim onde é que está a capital Belo Horizonte. Encontra para mim, por favor. Isso. Vocês perceberam que ela tem um sinal diferente? Sim, o círculo dela é um pouco diferente, né? Um círculo branco e preto. Então, é porque nos mapas, a capital daquele estado, ele vem ressaltado de uma forma diferente. Até a letra da escrita é diferente, para nos chamar a atenção que a capital do estado se localiza naquele lugar. As linhas, vejam só quantas linhas azuis vocês estão vendo. O que é que vocês acham que isso representa? Muito bem, as linhas azuis representam água, rios, ok? Pessoal, então agora analisado o mapa, vamos ao nosso desafio. Observem, me digam, a cidade de Montes Claros, localiza ela para mim, por favor. Montes Claros. Localizou? Muito bem. Agora me responda. Montes Claros fica a nordeste ou a sudeste de Minas Gerais? Do estado de Minas Gerais. E aí, gente? Fica a sudeste ou a nordeste? Muito bem. Fica a nordeste. Isso aí. Encontrem São João del Rei para mim, por favor. Encontraram São João del Rei? Tá, agora pergunta. São João del Rei fica a sul, na porção sul do estado, ou fica na porção oeste do estado de Minas Gerais? Isso, muito bem, fica na porção sul do estado de Minas Gerais. Agora essa vocês têm que achar rapidinho, hein? Uberlândia. Encontra a nossa cidade aí no estado. Encontraram? Uberlândia, muito bem. Então, Uberlândia fica na porção oeste ou fica na porção leste do estado? Ah, muito fácil mesmo. Fica na porção oeste. Agora, a última, hein? A nossa capital que vocês já identificaram. A nossa capital, ela fica na porção sudeste ou fica na porção sul do estado? Muito bem, fica na porção sudeste. Parabéns, crianças, vocês estão indo muito bem. Galerinha, agora eu tenho uma proposta de produção escrita para nós. Vocês já aprenderam como era difícil, há muitos anos atrás, a vida dos navegantes, não é verdade? As viagens eram feitas em condições bem complicadas, não tinham o conforto que tinha hoje. Então, eu tenho uma proposta de produção escrita, mas só quem tem muita criatividade, muita imaginação, um verdadeiro desbravador vai conseguir realizar. E eu tenho certeza que imaginação e criatividade vocês têm de sobra. Então, vamos começar observando essa imagem. Aqui nós temos um porto naval fictício do início do século XVI. Então, qual vai ser o cenário da sua produção de texto?
O século XVI, ok? Século XVI, aquela época que os portugueses chegaram aqui no nosso território, aqui no Brasil, ok? Bom, vamos observar alguns elementos mais específicos nessa imagem que são importantes e vocês vão precisar na hora de escrever a produção textual de vocês. Olha, aqui nós temos instrumentos de navegação. Quais instrumentos de navegação você vai usar na sua viagem? Alimentação. Quais são os alimentos que você vai levar? Olha, escolha do destino e da rota. Para onde você está indo? Tripulação. Você não vai sozinho nessa viagem, não é mesmo? Você vai ter que levar pessoas junto com você. Então, quem você vai levar nessa viagem? E a hora de embarcar? Vocês vão embarcar em qual momento do dia? O gênero textual é muito importante, então vamos definir o tipo de texto que vocês vão usar nessa escrita. Vocês vão usar o gênero textual, carta, ok? Vocês vão fazer de conta que vocês são Pero Vaz de Caminha e vão escrever uma carta contando para os amigos e familiares como está sendo essa viagem, o que você está encontrando, quem está ao seu lado, os desafios que você vem enfrentando, as aventuras que você tem passado nessa viagem. Agora vejam só alguns aspectos que a gente precisa considerar. Bom, então na sua carta precisará aparecer destino e rota, né? Para onde você está indo, de onde você saiu e para onde você está indo nessa viagem, nessa aventura. Quais instrumentos de navegação você vai utilizar? Mas não vale usar os de hoje, tá? Lembra-se que o pano de fundo, o nosso tempo é o século XVI. Então, vamos lembrar os instrumentos de navegação que eram usados naquela época. Alimentação. Então, também tem que ser a comida que era usada nas viagens naquela época. Relembrem as aulas anteriores. Tripulação. Que tal levar os seus melhores amigos nessa viagem? Escolha quem vai sair com você nessa aventura pelo mundo. O horário de partida. Então, que horário do dia que vocês vão sair nessa viagem? Ok? Então, reunindo todas essas informações, você vai construir a sua carta. Agora, lembrem-se, quando a gente faz uma produção textual, a gente precisa ler o que a gente escreveu, circula o que dá para ser melhorado, pede uma outra pessoa para ler também, para ela identificar para você o que dá para melhorar no seu texto, e você precisa fazer uma reescrita, ok? Todas as pessoas, quando vão produzir um texto, precisam passar por esse processo, e para vocês isso é mais importante ainda. Então, não é só escrever a primeira vez. Escreveu, leu o que escreveu e faz uma revisão da sua escrita. Quanto mais essa leitura for atenta, melhor o seu texto vai ficar. E não economiza na criatividade, na imaginação. E depois você pode finalizar com um lindo desenho, com uma linda ilustração. Combinados? Posso contar com vocês? Muito bem. Gente, mas tem um aspecto que eu também quero que vocês se lembrem no momento dessa produção escrita, que é a concordância nominal. Vejam só, eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam tomar cuidado no momento da escrita. Vejam só, embarcaremos durante o pôr do sol. Sol é um substantivo masculino, então tudo tem que concordar com ele. O pôr do sol. Não é a pôr da sol, ok? A bússola será necessária. Por que necessária? Quem será necessária? A bússola, substantivo feminino. Durante a viagem. Viagem, feminino, substantivo também. A viagem, ok? Não pode ser o viagem. O capitão estudou o mapa. Então,
o concordando com o capitão. Se for uma capitã nessa viagem, a capitã estudou o mapa. Mapa só masculino, ok? O marujo é alto e magro. Alto e magro são adjetivos que se referem a quem? Ao marujo. Então, se é substantivo masculino, os adjetivos também concordam. Alto e magro. Se fosse um substantivo feminino, seria como? Alta e magra. Entenderam? Então, temos que tomar cuidado com isso no momento da nossa escrita. Uma boa produção para vocês. Uma ótima maneira da gente viajar sem sair de casa, porque infelizmente nesse momento não estamos podendo ir para muitos lugares, não é verdade? Então, uma forma da gente viajar pelo mundo todo sem sair de casa é através das histórias, através da leitura. Eu gostaria que vocês assistissem comigo uma história bem legal, As Viagens de Gulliver. Vamos assistir juntos? De olho na tela! As Aventuras de Gulliver em Lilliput. Esta é a história de um marinheiro corajoso chamado Gulliver, que vivia com a sua família numa pequena vila de pescadores, onde era muito feliz. Um dia, quando Gulliver estava pescando em alto mar, ele se viu no meio de uma tempestade terrível, com relâmpagos, trovões e ondas enormes. De repente, uma onda gigante empurrou Gulliver para fora do seu barco. Ele caiu no mar. Gulliver tentou nadar de volta para o barco, mas ele desmaiou. Quando acordou, estava em uma praia. Ele tentou se levantar, mas não conseguia se mexer. Foi então que ele percebeu que estava todo amarrado ao chão com centenas de minúsculas cordas. Gulliver então olhou ao redor e viu um exército de pequenos homenzinhos. Alguns tinham cavalos pequenininhos, alguns carregavam espadas minúsculas e outros soldados estavam empurrando pequenos canhões. Gulliver tentou se libertar das cordas e, sem fazer muita força, conseguiu quebrá-las. Neste momento, 1 milhão de minúsculas bolas de canhão foram disparadas contra ele, mas elas eram tão pequenas que apenas batiam no peito de Gulliver e caíam no chão. De repente, um pequeno homem gordo, com uma coroa montado num cavalo minúsculo, ordenou: "Recarreguem os canhões e atirem de novo!" Gulliver percebeu que aquele homenzinho deveria ser o rei. Então, ele gentilmente pegou o homenzinho e segurou na palma da sua mão. "Deixe-me ir embora", disse o homenzinho. "Eu sou o rei de Lilliput." Gulliver então sorriu para ele e disse: "Não vou machucá-lo, Alteza." E então contou ao rei como a tempestade o levou até Lilliput. "Eu estou morrendo de fome", Gulliver disse. "Você pode me dar alguma coisa para comer?" Enquanto Gulliver colocava o rei novamente no chão, os habitantes de Lilliput correram para buscar comida para ele. "Vamos levar comida para o gigante! Ele não vai nos machucar!" gritavam enquanto corriam. Em poucos minutos, milhares de liliputianos trouxeram baldes cheios de pão, queijo e frutas, e Gulliver comeu toda aquela comida até ficar satisfeito. No começo, as crianças tinham medo de Gulliver, mas rapidamente descobriram que ele era um bom amigo, e eles usavam as pernas de Gulliver para escorregar e brincavam de esconde-esconde nos bolsos do gigante. Apesar de Gulliver estar feliz em Lilliput, ele sentia falta de sua casa e às vezes olhava para o mar e sentia muita saudade. De repente, todo o exército de Lilliput chegou à praia e todos eles gritaram assustados: "Os barcos inimigos estão chegando! Os barcos inimigos estão chegando!" Gulliver viu tudo aquilo e disse: "Deixe-me ajudar, amiguinhos." Então ele correu para a água e chegou bem perto de centenas de pequenos barcos. Os barcos disparavam balas de minúsculos canhões. As balas apenas batiam no corpo de Gulliver e caíam ao mar. Gulliver então respirou fundo e ele soprou e soprou até todos os barcos inimigos desaparecerem no mar. Gulliver foi recebido como um herói. "Obrigado, meu amigo", disse o rei.
Você salvou o nosso país. Existe alguma coisa que podemos fazer por você? Gulliver disse ao rei o quanto sentia falta de casa. Nós vamos ajudá-lo, disse o rei. E assim, todos os liliputianos trabalharam duro durante dias. Eles cortaram milhares de árvores, fizeram longas cordas e costuraram muitas folhas para fazer uma vela gigante. Então, eles reuniram tudo isso e chamaram Gulliver. O povo de Lilliput fez um barco para ele. Agora Gulliver tinha um jeito de voltar para casa. Gulliver disse adeus aos liliputianos e embarcou de volta para casa para encontrar sua família. Claro que ninguém acreditou nele quando ouviu a história, mas ele sabia que sua aventura tinha sido de verdade. Fim. Pessoal, existem várias histórias que nos levam por vários lugares no mundo. Olhem só esse livro, A Ilha do Tesouro. É uma dica de leitura bem legal, com aventuras em busca de tesouros, com mapas, com muitas reviravoltas. Pessoal, tem uma outra aventura muito legal que envolve uma baleia muito famosa, Moby Dick. Gente, muito legal essa história, eu recomendo a leitura. As aventuras de Robinson Crusoe, ele fica perdido num lugar inóspito. Será como que ele vai conseguir sobreviver a tantas dificuldades? E olhem só que legal, o barquinho de Davi. Esse aqui, ele é adaptado para as pessoas com cegueira. Ele tem braille, então as crianças, as pessoas com cegueira conseguem fazer a leitura desse livro pelo braille. Olha que interessante. Legal, não é mesmo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A nossa aula já está acabando. Lembrem-se da nossa proposta de atividade de hoje, da produção de texto. Escrita é uma coisa que requer prática. Então, é preciso escrever e escrever e escrever com prazer, com alegria, com felicidade. E aí é melhor ainda, não é mesmo? E depois você pode compartilhar o seu texto, certinho? Então, continuem realizando as atividades do programa Escola em Casa, devolvam as atividades para os professores corrigirem, continuem se cuidando dos seus familiares, das pessoas que vocês amam, ok? E nos vemos na próxima aula. Tchau!